Na aula de hoje, nós iniciaremos a unidade 11, Tangram da China para o mundo. Nós faremos as páginas 26, 27, 28, 29 e 30, tá? Pessoal, eu vou, então, nessa videoaula, dar algumas explicações sobre esse início, tá? Dessa unidade 11, para vocês estarem fazendo aí na apostilinha de vocês, tá? Então, prestem bastante atenção, peguem a apostila para ir já fazendo as anotações e vamos lá. Então, pessoal, na página 26, tem aí suas experiências do laboratório e tá contando sobre uma historinha, né? Sobre o Tangram, tá? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou pedir para cada um agora pausar o vídeo, ler tudo que tá falando aí sobre o Tangram, para a gente poder continuar, tá? Na página 27, começa a situação problema e a professora está falando assim: realize o desafio do sábio. Com as 7 peças poligonais, forme um quadrado. Então, meus amores, o que vocês vão ter que fazer? Lá na página 5 do material de apoio, vocês têm o Tangram pequenininho, tá? Tem as peças do Tangram pequeno. Vocês vão recortar essa parte do desafio final aqui, vocês deixam guardadinhas, que a gente vai usar nas próximas aulas. Mas vocês vão recortar essas peças menores aqui do Tangram e vão formar um quadrado para mim, utilizando todas essas peças do Tangram, tá? Então, olha o que está falando aqui. Use as peças do Tangram como moldes para registrar o quadrado. Então, vai ser como se fosse um quebra-cabeça, tá? Gente, não é para colar. Vocês vão usar essas pecinhas apenas como moldes, tá? Então, vocês vão montar como se fosse um quebra-cabeça. Vocês vão formar o quadrado, tá? Lembra que o quadrado, ele possui os 4 lados iguais. Aí, vocês vão passar o lápis, tá bom? Pode utilizar a régua para ficar mais retinho, bonitinho, do quadrado, tá? Então, utilizando as peças, vocês vão usar essas peças do Tangram para formar um quadrado aí na página 27 da apostilinha de vocês. Não é para colar, tá? Porque a gente vai usar essas peças nas próximas atividades também. Então, vocês só vão utilizar elas como molde. Então, montou, passa o lápis em volta para formar o quadrado certinho, tá? Agora, na página 28, tem a parte 2, e ele está falando assim, ó. Na China, antes de se aposentar, o Sr. Chang foi um excelente professor que soube, com muita habilidade, reunir criatividade e conceitos matemáticos rigorosos. Em suas aulas, a cada comparação entre os polígonos do Tangram, várias perguntas surgiam. Então, olha o que ele está perguntando aí. Um triângulo grande representa que parte do quadrado montado? Você pode provar a resposta dada? Então, aqui começa a nossa matemática, ó. Podem estar utilizando aquelas pecinhas de novo do Tangram que vocês utilizaram na atividade anterior e vocês vão tentar descobrir sobre o triângulo grande do Tangram, quantas vezes ele cabe, vamos dizer assim, no quadrado inteiro. Quantos triângulos grandes a gente precisa para formar o quadrado inteiro, tá? Isso aqui é um desafio e a gente vai ver quem consegue resolver esse desafio. Ainda na página 28, tem a exploração e descoberta, que tem a hora da oficina. Eu vou dar uma modificada, tá? Nessa hora da oficina, então presta bastante atenção, gente, ó. Então, tá falando assim, imaginando uma aula do mestre Chang. Vamos lá em usando o Tangram para representar uma unidade inteira, você vai redescobrir as frações e os cálculos de área. Participem também desta oficina, alunos do 4º ano. Mãos à obra. Então, o que vocês vão precisar? As 7 peças do Tangram já recortadas, lápis de cor, lápis preto e régua, tá? O que vocês vão fazer, pessoal? Com as pecinhas do Tangram, vocês vão formar desenhos, tá? Aqui tem até um exemplo, ó, que parece que é uma pessoa, tá?
utilizando todas as pecinhas do Tangram. Então, agora é o momento que vocês vão brincar com essas peças como se ela fosse um quebra-cabeça, tá? Vocês vão usar a imaginação de vocês aí e tentar formar pessoas, objetos, lugares, utilizando todas as peças do Tangram. Aí ele pede, né, lápis de cor, lápis preto. O que vocês podem fazer? Ou numa folha sulfite, ou até mesmo no caderno de matemática, não tem problema nenhum. Vocês vão escolher um desses desenhos que vocês montaram e vocês daí vão desenhar no caderno ou na folha sulfite de vocês, tá? Então, esse momento aqui é o momento mais para brincadeira mesmo, para relaxar e para vocês irem conhecendo melhor as peças do Tangram. Fez isso, pessoal. Agora, lá na página 29, começa alguns probleminhas, tá? Então, presta atenção que a Pro vai explicar. Ó, a professora primeiro está falando assim. Você vai se encantar com os desafios do Tangram. Faça desenhos, escreva e utilize seus conhecimentos matemáticos para explicar seu pensamento. Ou seja, prove da melhor maneira possível as respostas dadas. Então, o número 1 está falando assim. Dentre as 7 peças, separe o quadrado e o triângulo de tamanho médio, tá? Então, vocês vão utilizar de novo o Tangram, as pecinhas do Tangram, tá? Então, primeiramente, aí o que ela tá pedindo é para vocês separarem o triângulo e o quadrado do tamanho médio. Compare seus tamanhos. Encontre uma maneira de verificar se a área de um é maior que a área do outro. Então, olha só, vamos começar a envolver o conhecimento de área que vocês já têm. Então, vou pegar o quadrado médio, o triângulo médio e vou tentar encontrar a área dessas figuras. E depois vocês irão dizer se uma é maior que a outra, se essas áreas são iguais e tal, tá? Ainda na página 29, número 2, agora está pedindo para vocês separarem o triângulo médio e o triângulo grande e também fazer essa comparação. Então, vocês precisam verificar quanto um deles é maior que o outro e justificar a resposta dada, tá? Então, pessoal, com todos os conhecimentos já adquiridos, né, até a aulinha de hoje sobre área, sobre a comparação de figuras que a gente fez, até a correção na segunda-feira, vocês vão tentar descobrir quanto que o triângulo menor é maior, quanto que o triângulo menor cabe no triângulo maior, tá? Quantas vezes o triângulozinho menorzinho, ele é menor que o triângulo verde aí, o triângulo maior, tá certo? Agora, pessoal, na página 30, eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês conseguirem fazer essa atividade sozinhos, tá? Então, eu vou dar algumas demonstrações aqui bem interessantes, que se a gente tivesse na sala de aula não ia ficar tão visível como vai ficar aqui agora para vocês, tá? Então, a atividade número 3 está falando assim. Dê uma fração, tá? Então, vocês vão ter que representar em forma de fração, pode até circular e fração, para representar cada uma das peças do Tangram. Aí ele está falando, considere o quadrado formado com as 7 peças a sua unidade inteira e utilize o menor triângulo como unidade de medida de superfície. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? A gente tem que visualizar o Tangram montadinho já, bonitinho, com todas as peças, formando o quadrado, tá? Então, a primeira peça aqui, ó, que nos foi dada, foi o triângulo maior. Então, a gente precisa descobrir quantos do triângulo maior, tá? Forma a nossa figura inteira, o nosso Tangram inteiro. Então, a gente já consegue observar aqui no nosso Tangram que ele já tem 2 triângulos, né? Quantos mais faltam aqui, ó, para completar o quadrado inteiro? Então, um triângulo grande, ele é qual parte, né? Quantos eu preciso
de um triângulo grande para formar o quadrado inteiro. Então, olha só como vai ficar fácil de vocês visualizarem. Então, coloquei mais um triângulo verde aqui embaixo e vou colocar mais um triângulo ali do lado, ó. Tá vendo? Com os 4 triângulos grandes, eu formei o tangram inteiro, o quadrado inteiro, tá? Então, um triângulo, ele representa uma parte de 4 partes do total. Então, vocês vão representar em forma de fração agora, aqui na frente, essa representação, tá? O quanto que um triângulo grande representa do quadrado inteiro do tangram, tá? Então, é uma parte de 4. Como a gente escreve isso em forma de fração, tá? Agora, o quadrado. Quantos quadrados será que a gente consegue formar, consegue encaixar, né? Melhor dizendo, no tangram inteiro. Então, vamos contar comigo, ó. De novo, tangram. Então, já tenho um aqui embaixo, né? Coloquei mais um aqui em cima, então a gente já tem 2. Vou colocar mais um aqui, 3. Mais um aqui, 4. Então, aqui no meio formou 4 quadrados. Só que ainda, né, tenho aqui algumas partes que eu preciso encaixar o meu quadrado. Só que o que vai acontecer, pessoal? Não cabe um quadrado inteiro aqui, né, nessas laterais. Só que só de visualizar, a gente consegue ver que vai caber, ó, metade do quadrado. Então, olha como eu coloquei aqui. Metade do quadrado forma um triângulo, que nós já vimos também anteriormente. Então, a cada 2 triângulos forma um quadrado, né? Metade com metade forma um quadrado. Então, se aqui eu coloquei metade, aqui eu vou colocar outra metade. Então, agora no total eu tenho 5 quadrados. Vou colocar mais metade aqui, 6 quadrados. Metade aqui, 7. E a metade aqui, mais metade aqui, 8. Então, no total aqui, para preencher o meu tangram, nós utilizamos 8 quadrados, tá? Então, um quadradinho, certo? Ele representa qual parte do tangram inteiro? Se são 8, ele representa uma parte de 8. Vocês também vão escrever aqui em forma de fração, tá? Pessoal, agora, ó, o que a gente vai visualizar? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O quadrado, tá? Quando a gente parte ele no meio, ele forma o triângulo, como a Pro já falou para vocês. E ele tem o mesmo tamanho, ó, do triângulo pequeno do tangram, né? Que o tangram ele tem o triângulo grande, o triângulo médio e o triângulo pequeno. Então, metade do quadrado forma o triângulo de tamanho pequeno do tangram. Então, com essa informação aqui, ó, vocês conseguem descobrir quantos desses triângulos aqui a gente vai precisar para cobrir o tangram inteiro. Esse aqui eu nem vou mostrar para vocês, porque com o anterior do quadrado, vocês já vão conseguir descobrir muito rapidinho, tá? A mesma coisa vai acontecer, pessoal, com essa peça aqui, ó, com o paralelogramo, tá? O que acontece com o paralelogramo? Ó, metade do paralelogramo também forma um triângulo de tamanho pequeno. Então, um paralelogramo, ele é formado por 2 triângulos pequenos. Opa, mas parece que o quadrado aqui também é formado por 2 triângulos pequenos, né? Então, a gente já vai aqui, ó, pegando a mesma ideia e não vai nem precisar fazer cálculo, nada, porque vai dar a mesma quantidade, tá? E agora, para finalizar, o triângulo de tamanho médio, tá? Então, aqui a Pro vai mostrar para vocês quantos triângulos médios a gente vai precisar para formar o tangram inteiro, ó. Então, já tem um aqui na ponta, tá? Mais outro aqui na ponta, 2. Mais um aqui em cima, 3. Mais um aqui, 4. Mais um aqui, 5. Mais um aqui, 6.
E agora, quanto será que falta para dar o total de triângulos médios no Tangram, né? Ficou fácil de visualizar, tá? Então, agora é com vocês. E não se esqueçam de depois colocar aqui a fração de quantos triângulos a gente vai precisar para formar o Tangram inteiro e colocar a fração que representa um triângulo médio, tá? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Maiores dúvidas a gente conversa na aula online, tá? Hoje a gente tem aula online e a gente vai conversar mais sobre essa aulinha aqui. Então, seria interessante que vocês já fizessem essas atividades até antes da aula online, tá? Não precisa estar me mandando foto, mas seria interessante vocês já deixarem pronto para na aula online vocês já tirarem as dúvidas sobre essas atividades, se caso não entendeu, certo? Então é isso e até mais tarde.